Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos, para falar sobre o que vem acontecendo na China e no Irã. É bom ver você de novo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que você acha que o Trump realmente conseguiu na China? Quer dizer, o que foi algo concreto e o que, na sua opinião, foi mais encenação? Eu não costumo assistir a muitos dos vídeos ligados ao Donald Trump. Alguns eu admito. Mas esses eu assisti dentro do que estava disponível com bastante atenção. É a melhor forma de dizer. E me chamou a atenção porque desde que fui à China pela primeira vez em 1984 e depois voltei várias vezes, tanto por causa do trabalho no setor de planejamento de políticas, quanto mais tarde como chefe de gabinete no Departamento de Estado, eu passei a ter um interesse real pela China. Provavelmente sou um dos poucos que chegaram a receber um convite para visitar a escola central do partido. Isso foi na época em que o Hu Jintao estava mais ou menos no comando, antes de se tornar presidente. Mas foi algo muito lisonjeiro de receber, e acabou levando ao fato de que eu, o Richard Haas e outros que tínhamos estado lá, conversando, aliás, com o Wang Yi, que na época era um cara em ascensão no Ministério das Relações Exteriores, falamos sobre o problema deles com HIV e AIDS. A gente chegou a levar alguns especialistas de Harvard e de outros lugares, ajudamos, e eles resolveram o problema de HIV e AIDS bem rápido, como costumam fazer quando entendem onde está o problema e por quê. Então eu acompanhei tudo de perto e fiquei impressionado logo de cara com o que eu achava que veria, mas não sabia exatamente como veria. O Xi, firme como uma rocha, plantado com os pés bem assentados no chão, digamos assim, nem na ponta dos pés, nem nos calcanhares, parado ali, esperando o líder do mundo livre. Como a gente costuma chamar o nosso presidente. Embora esse título seja bem questionável hoje em dia, esperando ele possa estender a mão. E eu disse, uau, cara, os chineses coreografaram isso até a última palavra, o último gesto. E de fato foi exatamente isso. Eles seguiram à risca o que o Richard Haas e eu descobrimos ser o primeiro ponto de conversa deles, não importava o motivo da reunião, Taiwan, e sempre com muita insistência nesse tema. A partir daí eu acho que os chineses dominaram a cúpula, de verdade. Claro, eu não tive acesso a tudo o que aconteceu lá, mas acredito que eles controlaram o encontro, seja na questão da Cargill, seja na retomada das exportações de soja. Mandei um e-mail hoje de manhã, Glenn, para um amigo meu que conheci em Iowa, um republicano. Conheci ele na época em que eu estava trabalhando lá na questão da crise climática, e o encontrei de novo. Agora, Iowa é o nosso estado agrícola mais poderoso, não é a Califórnia, nem algum outro estado do sul, é Iowa. Esse é o nosso estado agrícola mais poderoso. É o que tem mais influência no Congresso. Então eu quis fazer amizade com esse cara, republicano, apoiador do Trump no começo. Acho que não é mais. Mas eu percebi rápido que ele entendia a crise climática, especialmente no impacto sobre os agricultores e sobre a comunidade rural dele. E ele estava fazendo coisas que eu aplaudia, porque entendia o que estava acontecendo com o sistema de terraços, com a resistência à erosão do solo e tudo mais. E isso estava dando muito certo para aumentar a produtividade. Mas as chuvas estavam destruindo tudo. Aí ele olhou para mim e disse, você tem ideia de quanta chuva a gente está recebendo agora? É inacreditável. E eu sou fazendeiro em Iowa há 30 anos. Depois, ele falou de outros aspectos, como o aumento da produtividade e o prolongamento da temporada de cultivo por causa do calor. Ou seja, ele tinha entendido. Então, hoje de manhã, eu estou fazendo uma pergunta para ele. Mal posso esperar para ouvir a resposta dele para o meu e-mail. Tá, então a China vai voltar a comprar nossa soja. Mas e você e a comunidade em geral vão conseguir produzir? Porque eu estou ouvindo de vários fazendeiros agora, inclusive do meu genro, que é agricultor lá em Maryland, que eles não conseguem comprar fertilizante.
E por causa disso, estão encarando uma temporada agrícola desastrosa, porque não têm acesso ao fertilizante e não veem solução no curto prazo. Então, para mim, isso foi um desastre em relação aos problemas reais que a gente precisava discutir. Entre eles, uma conversa mais séria sobre a guerra no Irã. No fim das contas, acho que o Trump fez os pontos dele, o Xi fez os dele, os dois mentiram e seguiram em frente. Então ainda não sei bem como descrever essa cúpula, a não ser pelos gestos e pela coreografia. Nisso, os chineses são gênios. O Trump perdeu. Muita coisa ali parecia meio superficial. A China pode fazer várias coisas porque quer manter uma relação boa e cordial com os Estados Unidos. E eu acho que eles estão dispostos a ir até certo ponto para garantir isso. Como Xi Jinping disse, eles querem evitar o que chamam de armadilha de Tucídides, essa ideia de que quando uma potência dominante começa a declinar e surge um novo desafiante, isso normalmente leva a uma guerra. Então, a gente precisa lidar com esse momento tão crítico da história humana com muito cuidado. Nesse sentido, eu acho que eles vão estar dispostos a fazer várias coisas. Mas acredito que essas ações seriam, por exemplo, limitar ou restringir algumas exportações de produtos químicos usados na produção de fentanil. Eu não estou pronunciando isso nada bem. E também comprando um pouco de energia e produtos agrícolas dos Estados Unidos, fazendo alguns gestos positivos. Mas a única área em que parece não haver disposição para ceder nem um pouco é a questão de Taiwan. E eu tive a impressão de que eles estão, especialmente agora que os Estados Unidos sofreram aquela derrota no Irã, dispostos a mandar um recado bem forte de que o que está sendo feito agora é inaceitável. Ou seja, tentar enfraquecer, eu diria, a política de uma só China. Ou você acha que o Trump estaria disposto a recuar um pouco nisso, ou tudo vai simplesmente voltar ao status quo? À medida que a situação dele vai ficando cada vez mais difícil, e eu não espero que melhore, acho que pode haver alguma flexibilidade aí. Mas ao mesmo tempo preciso acrescentar, eu não acredito que a China pense que exista qualquer possibilidade real de os Estados Unidos defenderem Taiwan. Primeiro, de forma alguma. E segundo, e isso provavelmente pesa tanto quanto na avaliação deles, de forma eficaz. Então, é um tema que continua sendo um tema. Como o Richard Haas costuma dizer, quando ele estava preparando a equipe que iria à China em 2001, acho que foi antes do 11 de setembro, para nossas primeiras reuniões de planejamento de políticas, eu só fiquei ali ouvindo. Eu já sabia o que ele ia dizer. O primeiro ponto que eles vão levantar é Taiwan. Eu te garanto, em toda reunião, esse era o primeiro ponto que eles levantavam. É quase como uma regra para eles. É tipo assim, preciso falar disso para poder discutir outras coisas importantes. Tem que tirar isso do caminho, resolver logo. Mas dessa vez tem um pouco mais do que isso, um pouco mais mesmo. E eu acho que é em parte porque, como a gente já comentou brevemente antes, a China sabe muito bem que está vencendo. E não quer fazer nada que atrapalhe esse processo. Como o Ricardo Alarcón me disse uma vez em Cuba, até um elefante morrendo ainda pode amassar muita grama. Pois é, acho que o Xi vê isso também. Ele não quer que a gente interrompa o nosso próprio suicídio. Mas ele gostaria de ver isso acontecer, e isso é só um parêntese. Ele gostaria que a gente parasse antes que isso afetasse a China de forma negativa. Então ele está disposto a ajudar até certo ponto, o suficiente para nos manter à tona, talvez seja a melhor forma de dizer, mas sem aumentar o nosso poder. Na verdade, ele quer que esse poder vá diminuindo, aos poucos, até o ponto em que ele não precise mais se preocupar conosco, exceto por um único fator. E esse é o ponto que muda tudo na história da humanidade. As armas nucleares. Ele precisa se preocupar com as armas nucleares. E eu estou fazendo um trabalho para o Eisenhower Media Network agora, junto com um professor da Universidade do Kansas, e nós dois estamos chocados com o que estamos planejando fazer com o nosso arsenal.
A gente sabe muito bem que ele é quase da minha idade. Ele vai me odiar por dizer isso. A gente sabe muito bem que isso é uma corrida armamentista nuclear para igualar e talvez até superar aquela que aconteceu durante a Guerra Fria. E basicamente naquela época só existiam duas potências. Agora são 9 países, 8 além de nós, e ainda 2 ou 3 que estão tentando entrar nesse grupo. Então é um assunto muito sério e vai ficar ainda mais sério com o tempo. Vai ser especialmente sério com o Xi. Eu acho que um dos motivos pelos quais ele afastou recentemente alguns militares que aspiravam ao Politburo foi justamente esse. Ele não está nada satisfeito com essa corrida nuclear e com certeza não quer ser o responsável por piorar a situação. Ele vai fazer isso, mas não quer piorar a situação. E isso vem lá de trás, desde Mao Tse-tung, quando ele dizia que a China não precisava de mais armas nucleares além do necessário para dissuadir os outros, porque o país tinha 1 bilhão de pessoas. Se jogassem bombas sobre eles, mataria algumas centenas de milhões. Mas eles também poderiam lançar sobre Los Angeles, Nova York, Houston, Michigan, e acabariam com tudo. Essa era basicamente a filosofia deles, ter o suficiente para garantir a dissuasão. Agora eles estão expandindo e eu suspeito que vão expandir com a mesma intensidade que nós. Então isso é algo extremamente perigoso, essa corrida armamentista nuclear, sem nenhum tratado, absolutamente nenhum. Por isso acho que o Xi é muito cauteloso em relação a isso. O resto eu acho que foi encenação. Não tem a menor chance de Donald Trump ou a nossa comunidade de inteligência acreditarem no Xi quando ele diz que não está ajudando o Irã. Quer dizer, o próprio New York Times agora vai ter o Kash Patel, a mando do Trump, indo para cima das pessoas que, do gabinete do DNI ou de algum lugar dentro das nossas 18 agências de inteligência, vazaram para o New York Times que a China está fornecendo armas para o Irã. E pelo que me disseram, eles também estão indo atrás do New York Times e já tem tudo preparado para isso, por causa dessa história de dizer que o Irã não está tão enfraquecido quanto o Trump afirma. Estão falando em algo como 70% a 80% dos mísseis balísticos e lançadores ainda disponíveis, além de várias outras coisas, especialmente na região do Golfo Pérsico. Então agora ele está indo para cima do New York Times, do mesmo jeito que você sabe, foram para cima do Dan Ellsberg por causa dos papéis do Pentágono, só que com muito mais agressividade e muito mais poder para causar dano a esses gigantes da literatura. Eu fico surpreso que o New York Times esteja fazendo isso, a não ser pelo fato de haver tanta influência israelense no conselho editorial do jornal e em outras partes desse complexo. Talvez estejam fazendo isso para que os gritos do Netanyahu, pedindo por Trump manter a guerra, tenham efeito. Pode muito bem ser por isso. Porque no fundo eles estão dizendo, você ainda não fez o bastante, Donald, precisa fazer mais. E isso agrada o Netanyahu e os outros apoiadores de Israel nos Estados Unidos. Eu não sei. Mas não é bom que ele esteja fazendo essas coisas contra jornalistas. Quer dizer, ele está indo para cima de um jornal inteiro. E ao que tudo indica, o que o Patel vai fazer é caçar os denunciantes. Isso é extremamente prejudicial para qualquer pessoa que queira agir de acordo com as leis de proteção a denunciantes. Leis que a gente aprovou justamente para proteger essas pessoas, mas que praticamente já destruímos. E com esse Congresso tão submisso e essas ações do Trump contra quem denuncia, a gente provavelmente vai acabar destruindo de vez essas proteções. Não é um bom sinal, de jeito nenhum, para o cenário interno. E aí, quando você olha para outras coisas que o Trump estava fazendo ali, dá para ver como os diplomatas eram irrelevantes, os poucos que ainda estavam lá. Um dos diplomatas que eu achei mais úteis quando eu estava no Departamento de Estado era o secretário do Tesouro. No fim das contas, eu tenho que dizer a verdade. Foi o Ken Down, o vice-secretário do Tesouro, que era especialista em Ásia e que muitas vezes nos salvava de cometer erros nas nossas ações diplomáticas.
Ele percebia quando algo não fazia sentido, com base no conhecimento que tinha sobre a economia e sobre as economias asiáticas. Então a presença dele era muito bem-vinda, e o Ken falava a maioria das línguas da região também. Ele foi realmente uma grande adição à nossa equipe diplomática. Agora o Scott Bessent também estava lá, mas, sinceramente, eu não acho que ele tenha contribuído muito. Na verdade, acho que ele nem tinha capacidade para contribuir muito. Os chineses estão anos-luz à frente dele em questões econômicas. Então, no fim das contas, o que a gente tinha ali era basicamente negócios. Quer dizer, essencialmente era isso mesmo, uma viagem de negócios. E o grande chefão dos negócios era o próprio Donald Trump, por mais que ele mentisse ou se esquivasse. Então, o que a gente realmente conseguiu, além daquelas coisas de que eu estava falando? Ok, eles voltaram a comprar soja dos Estados Unidos. Mas se a gente não conseguir produzir essa soja, isso não é uma questão aqui, outra ali, outra colar, está tudo interligado. E o Estreito de Hormuz e a possibilidade de ele ser fechado também tem relação com tudo isso. E, sinceramente, eu não vi nada sair desse encontro que dissesse algo concreto, além de demonstrar interesse em manter o estreito aberto. Então, o que a gente conseguiu de fato? Quer dizer, eu ainda estou esperando ouvir mais sobre isso, para ver se a gente realmente alcançou alguma coisa. Mas, na minha opinião, não conseguimos muita coisa, a não ser deixar bem claro quem é a economia número 1 do mundo e quem não é. Eu vi o Marco Rubio depois fazendo um grande alarde sobre o fato de que, bom, na verdade não é um fato, mas ele argumentando que os Estados Unidos nunca pediram ajuda da China em relação ao Irã ou qualquer outra coisa, porque não precisamos de ajuda. Somos todo-poderosos. Eu pensei, isso foi meio decepcionante, porque primeiro é obviamente uma mentira, e todo mundo sabe que os Estados Unidos querem que a China pressione o Irã. Então a gente sabe que eles pedem ajuda, sim. Mas também pelo que isso representa, porque o motivo de terem que fingir que não pedem ajuda à China é justamente querer se mostrar como todo-poderosos. Mas, de novo, isso acaba revelando um impulso hegemônico. Eu esperava que uma reunião como essa, entre as duas grandes potências, ou pelo menos as duas maiores potências de agora, fosse uma boa forma de, digamos, recalibrar as relações. Ou seja, fazer uma transição para essa nova realidade multipolar em que a gente vive. Em outras palavras, quando há um hegemon, ele não precisa da ajuda de ninguém. Mas eu gostaria de ver os Estados Unidos, a Rússia e a China chegarem a um ponto em que reconheçam que a estabilidade do mundo depende da capacidade deles de trabalhar juntos e se coordenar. Se eles não conseguem harmonizar os interesses, que pelo menos saibam administrar a competição, fazer alguma coisa. Mas, em vez disso, continuam presos a essa encenação, a essa ideia de que ainda são, sabe, todo-poderosos e que não precisam de ajuda dos chineses. Eu não sei. Eu gostaria de ter visto algo como um grande acordo entre potências. Mas nesse caso, parece que uma das áreas em que os Estados Unidos exageraram no que foi acordado foi a questão nuclear. Ou seja, eles dizem que os iranianos não devem ter uma arma nuclear. Os chineses concordaram. E, na verdade, os próprios iranianos parecem concordar. Eles também disseram que não vão desenvolver uma arma nuclear. Mas os Estados Unidos apresentaram isso como algo maior do que realmente é, ao que parece, como se o Irã nem fosse ter urânio enriquecido, o que eu não consigo imaginar que a China apoiaria de forma alguma. Então, como você vê essas questões? Se os Estados Unidos estão exagerando o nível de concordância da China com essas declarações, por que isso é tão importante? Vamos destrinchar tudo isso. Desculpa, essa foi uma pergunta longa. Não, foi um ótimo diálogo. Eu acho que estamos vendo, como já disse várias vezes, essa mudança de poder no mundo sendo cada vez mais reconhecida, e não só na Ásia, onde está cerca de 60% do PIB e da população que vive ou trabalha lá, ou as duas coisas, mas também por um número cada vez maior de pessoas no Ocidente.
Então essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa considerar quando fala de alguém como o Marco Rubio, que provavelmente não entende nada disso. E por causa disso, ele vai contra não só a opinião mundial, a opinião global que está se formando, mas também a opinião ocidental e até mesmo a opinião dentro dos Estados Unidos. Eu gosto de pensar que pessoas como você e eu estamos tendo algum impacto nisso. E o Marco Rubio também está concorrendo à presidência. Então agora é preciso analisar bem o que ele diz nesse contexto, porque ele está se apresentando como um cara do MAGA, talvez até mais intensamente MAGA do que o próprio Donald Trump, cujas mudanças de posição são tantas que às vezes a gente nem sabe o que ele quer dizer quando fala sobre temas do MAGA. Por isso o Rubio está meio fora da equação neste momento, quando se trata de representar a diplomacia, como deveria estar, ou até de indicar para onde os Estados Unidos poderiam ir no futuro, caso ele viesse a ser o sucessor e realmente assumisse esse papel. Eu não acho que isso vai acontecer, mas ele acha. Então, tudo o que ele diz agora precisa ser entendido à luz do fato de que ele está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. A segunda coisa que eu comentaria sobre o que você mencionou é algo que eu tenho repetido com bastante frequência. E é o seguinte: se a China tem uma postura que fica bem refletida, por exemplo, na cúpula dos BRICS que vai acontecer em setembro, na Índia, e até no próprio título do evento, que fala de sustentabilidade, desenvolvimento, inovação e cooperação, eu faço questão de destacar essas palavras, até conferir se a tradução estava certa. E nós, na verdade, representamos o oposto de todos esses conceitos. É isso que somos. Agora imagine por um instante se fosse possível projetar isso em luzes enormes pelo mundo todo, pendurar lá no espaço e dizer, olha, é isso que o Império representa, o Império Americano. Isso significa sanções contra 2,2 bilhões de pessoas. E mais, se conseguirem. E guerra, como vimos nos últimos 25 anos, e agora de forma claramente maníaca por parte do Irã. E o resto do mundo, o que representa? Liderado pela China e, em certa medida, pela Organização de Cooperação de Xangai e pelos BRICS. O que isso representa? Inovação, desenvolvimento, tecnologia, cooperação, resiliência. Todos esses termos estão no próprio nome deles. É um contraste gritante, eu diria. Não só para o mundo, para a comunidade global, especialmente o Sul global, que de repente parece ter alguma esperança, mas também para os que entendem do assunto e para boa parte do resto do mundo, inclusive o Ocidente. Parece que a gente perdeu completamente o rumo. Parece que estamos caminhando direto para o inferno, plenamente conscientes de que as chamas estão por todos os lados e de que não há nada que possamos fazer. Nem quer conseguirmos virar e voltar atrás. And there's nothing we can do. We can't even turn around and walk back. We're just going to go right on in and burn up. A gente vai simplesmente entrar e queimar tudo. É uma situação difícil para qualquer cidadão que tenta entender como voltar para a República, sair desse império, ou pelo menos diminuir o impacto dele, e ao mesmo tempo lidar com um mundo que é completamente diferente. E eu acho que muita gente está com dificuldade com isso, em todas as áreas. Sejam acadêmicos, empresários ou quem for. Aqueles que parecem não ter problema nenhum com isso, o Trump levou com ele. E isso é um desenvolvimento muito preocupante. Acho que ele levou com ele as pessoas que constroem, vamos ser francos, aviões perigosos. Muito obrigado, Boeing. Gente que exploraria o mundo por alguns centavos na agricultura e que se interessa por uma tecnocracia que os coloca no comando. Interested in a technocracy that puts them in charge, and I wouldn't put it past some of these. E eu não duvidaria que algumas dessas pessoas estivessem basicamente acionando seus contatos na China, gente que pode ser empática e simpática a eles, para ajudar nesse plano. E no fim das contas, estabelecer uma tecnocracia que não só domine os Estados Unidos e se declare vitoriosa, mas que também espalhe seus tentáculos pelo mundo inteiro, inclusive alcançando a principal potência global, que é a China. Então, do que a gente está falando quando cria esse conselho de empresários em vez de verdadeiros diplomatas? Acho que está bem claro o que estamos fazendo.
Estamos tentando construir o que o Elon Musk quer construir. E queremos fazer isso o mais rápido possível. Vamos levar junto a tecnologia chinesa, os metais raros e tudo mais que for necessário para tornar isso realidade. E se vocês quiserem nos acompanhar, alguns membros do seu regime, e fazer parte dessa eventual tecnocracia global, fiquem à vontade. A gente vai construir isso de um jeito que dê para observar lá do espaço. E o Elon vai providenciar os foguetes. Eu sei que isso soa como uma loucura, mas cada vez mais eu acho que não é loucura. Acho que existe um grupo de pessoas no mundo, liderado pelos Estados Unidos, muito interessado nessa abordagem tecnocrática para o futuro. E, por algum motivo, não há dúvida, especialmente quando se trata de inteligência artificial, todos eles estão profundamente envolvidos nisso, direta ou indiretamente. Mas tem um lado insidioso nisso tudo que me preocupa muito. Tenho certeza de que também preocuparia o George Orwell, se ele ainda estivesse por aqui. Então, é uma resposta longa e meio confusa, mas eu acho que estamos com um problema sério. Não tenho assim por one. Nós, que ainda acreditamos na poesia, nós que ainda acreditamos em Shakespeare, nós que ainda acreditamos nas coisas culturais do mundo que fazem a vida valer a pena, nós que acreditamos nas famílias unidas, com filhos e ambientes saudáveis para criar essas crianças, e na educação, e na ajuda para os mais pobres, e em tudo isso, nós estamos com problemas. Agora, eu acho que o surgimento dessa, digamos, elite desnacionalizada, junto com as mudanças tecnológicas e a mudança na distribuição do poder, é muito difícil lidar com todas essas transformações. Vou anotar isso. Elite desnacionalizada. Ótima expressão. Uma ordem diferente da dos globalistas, eu acho. Um mais direto e mais sério. Samuel Huntington escreveu um artigo em 2004 chamado Dead Souls. Ele basicamente argumentava que a gente estava caminhando para o que estamos vendo agora, ou seja, para uma elite que já não tem tanta ligação com a nação. E dá para dizer que isso aconteceu. Bom, ele falava disso do ponto de vista econômico, mas também cultural. E dá para acrescentar o tecnológico também, porque hoje há menos coisas que conectam as elites ao lugar onde elas estão. E isso, claro, alimenta problemas em vários níveis. Mas eu também queria te perguntar sobre o Estreito de Hormuz, porque no começo, isso foi uma das coisas que mais me surpreenderam. Os chineses diziam que não queriam pedágio e que queriam o Estreito aberto. Só que quando eu fui olhar melhor, as declarações deles não estavam realmente condenando o Irã nem nada assim. Eles estavam basicamente dizendo, queremos o Estreito aberto. As rotas marítimas abertas. E acho que é um sentimento que, de certa forma, os iranianos compartilham. A forma de conseguir isso é deixar os iranianos controlarem, sabe? Talvez com o apoio dos chineses. Mas é assim que se consegue. Foi essa a implicação que eu também entendi. Sim, eu acho que essas são declarações meio vagas. As pessoas interpretam do jeito que querem. Então, de novo, posso estar errado, mas você não acha que os chineses estão dispostos a pressionar o Irã a pedido dos Estados Unidos? Bom, eles talvez estejam dispostos a conversar sobre os 10 pontos, ou agora 13, 14, depende da lista que você ler. Acho que vi ontem e pedi para um dos meus colegas iranianos confirmar se ele pudesse. Eu perguntei o fim do cerco, a cessação permanente da guerra, compensação pelos danos, a remoção de todas as sanções ilegais, que para ele significa todas as sanções primárias, secundárias e por aí vai. E por fim, o respeito à soberania do Irã e aos seus direitos como nação no mundo. Isso seria uma formulação que vocês aceitariam. E ele disse, absolutamente. Então isso basicamente resume os 10 pontos em 5 ou 6. Mas mesmo assim, a maioria deles ainda não é aceitável para o Bibi Netanyahu.
A única coisa que o Bibi Netanyahu aceitaria, eu acho, seria um Irã parecido com um Bantustão. Sabe? Um monte de gente espalhada por aí, azeres, curdos, persas e tudo mais, sem estabilidade, sem estrutura, com guerra civil ou algo do tipo em todo lugar. É isso que o Netanyahu quer, a não ser um Irã completamente destruído, com desertos radioativos. Então eu não sei como se chega a esse ponto. Sinceramente, não sei. Mas o Trump deveria se concentrar nos pontos principais disso. Repare que ele não falou nada sobre o programa nuclear. Pelo menos para ele, o programa nuclear não é o foco. E ele disse que está refletindo a posição do vice-ministro das Relações Exteriores, acho. Eu não sei bem como dizer isso. Eu nunca tinha cruzado com ele antes. Eu não sei como é que se chega lá. O grande problema do Trump é o programa nuclear. Eles nem querem colocar isso na mesa como um ponto de discussão, a menos que talvez por algum canal paralelo já tenham chegado a algum tipo de solução que os dois lados considerem, pelo menos por enquanto, aceitável para o problema nuclear. E agora eles só estão trabalhando nessas outras questões. Eu não sei. Eu continuo achando que a diplomacia não passa de um disfarce. Cessar fogo também não passa de um disfarce. E em poucos dias a gente vai voltar para uma guerra total. E quando Brad Cooper, aquele almirante que comanda o Comando Central, eu sempre disse, e falei isso para o Powell, e o Powell concordou comigo, nunca coloque um cara da Marinha ou da Força Aérea no comando de um comando unificado. Ele não estava tão preocupado com a Marinha quanto com a Força Aérea. Mas o Cooper está mentindo descaradamente para o Congresso. Ele mente para o Congresso quando diz que não matamos civis, exceto aqueles. E o único motivo para ele ter dito isso é porque estava em vídeo, aqueles que você viu na escola no começo do conflito. Tá de brincadeira comigo? Lê o New York Times e o Washington Post. Até eles dizem que vocês mataram mais civis do que isso. O que ele considera um civil inocente, afinal? E olha que esse é o general 4 estrelas que está liderando a operação no Comando Central. Então eu não sei bem onde a gente está, mas acho que estamos voltando para a guerra. Resumindo, é isso. Não, parece que sim. Eu não vejo nenhum. Bem, de novo, eu não vejo um caminho para uma vitória militar, mas também não vejo nenhum avanço em direção a um acordo diplomático. Agora, a questão do Irã, essa sim teve um papel muito importante. E eu acho que também é bem relevante para as relações entre os Estados Unidos e a China. Porque parece que, quando Trump concordou com aquela reunião inicial, antes de adiá-la com Xi Jinping, ele queria derrotar os iranianos antes do encontro, para poder mostrar isso como um trunfo. Mas, em vez disso, a gente acabou nessa situação em que os Estados Unidos estão numa enrascada muito, muito séria. E eu achei fascinante. Você provavelmente leu o artigo do Robert Kagan, O Checkmate no Irã. Para mim, isso é algo realmente extraordinário. Ver um dos principais neoconservadores reconhecendo uma derrota. Quer dizer, guerra sem fim. Será que ainda existem? Um dos principais, Tó. Ele é o rei, ele é o príncipe, agora é a sua vez. Por que você está realmente envolvido nisso? Porque isso é bem importante. Quer dizer, o clima na Europa, o limite da liberdade de expressão, é mais ou menos assim. Se você reconhece que estamos perdendo, isso quer dizer que você está do lado do inimigo. Então, a gente sempre tem que fingir, entende? Os russos, guerra sem provocação, os ucranianos estão vencendo. Todo mundo tem que repetir essas coisas, mesmo sabendo que não são verdade. E o mesmo vale para o Irã. Quer dizer, o ataque foi, digamos, para libertar o país dos mulás. E aí os americanos são avassaladores, os iranianos estão derrotados. Então, de certo modo, a pessoa precisa repetir esse absurdo para provar a lealdade ao Irã. Mas para mim isso é totalmente sem sentido, porque o que estão fazendo é simplesmente ignorar a realidade, e com isso piorar tudo e muito. Mesmo assim, ver alguém como Kagan, como você disse, o rei dos neocons, chegar e dizer, ok, perdemos, é isso, é algo impressionante.
Quer dizer, é basicamente admitir o fim, aquela ideia de que isso vai ser o cemitério do Império Americano. Ele não usou essas palavras, claro, mas ainda assim, vindo de alguém que cofundou o projeto para o novo século americano, é algo realmente extraordinário. Então queria saber como você interpreta tudo isso. Eu acho que ele está com raiva e acho que está tentando provocar as pessoas a agir, dizendo coisas sombrias, coisas drásticas sobre as falhas que ele enxerga nelas. E sinceramente não consigo interpretar isso de outra forma, porque eu acompanho há tempo demais. Quando você coloca algumas dessas pessoas contra a parede, e elas sentem que tudo em que dedicaram a vida, e que de certa forma associam a própria sobrevivência da República, está em risco, elas começam a divulgar todo tipo de informação, dizendo quais serão as consequências. E normalmente são consequências bem graves, a menos que você recue, repense e faça exatamente o que elas disseram para fazer desde o começo. Acho que é essa a verdadeira motivação por trás disso. E não consigo imaginar que a esposa dele não estivesse ali no canto, dizendo continue escrevendo, continue escrevendo. Victoria Nuland. Isso é um sinal, eu acho, do que é no fim das contas. E eu até tive uma discussão, ou melhor, uma conversa com um amigo sobre isso outro dia. Ele pensa basicamente como eu em relação aos neocons, mas conhece muito bem a história deles. Quer dizer, ele realmente estudou a fundo essa história. Eu costumo recorrer a ele quando tenho alguma dúvida sobre algum aspecto mais obscuro da linguagem neocon, ou qualquer coisa assim, seja sobre o Bill Kristol, Kagan, ou quem for. E ele sabe de onde eles vieram, como surgiram originalmente dentro do Partido Democrata, como se adaptaram ao Richard Perle no governo Reagan, e outras coisas desse tipo. E o Jim me diz, eles estão perdendo. E eles realmente não gostam de perder, depois de tantos anos de trabalho árduo para empurrar os Estados Unidos para o inferno que eles queriam criar. Agora eles não achavam que era um inferno, achavam que era algo glorioso, triunfante e que seríamos um império para sempre. Mas agora perceberam que estão perdendo, e estão reagindo da única forma que sabem. E não estão perdendo necessariamente porque a gente não seguiu a estratégia deles. Estamos spes breaks me suburban through pad faith, é o Kagan diria. But we did it imperfectly, would say Kagan. Eu vi muita gente dizendo que o império está sendo jogado fora e tudo mais, mas eu acho que ele nunca foi sustentável. Eu costumo citar bastante a literatura acadêmica dos anos 90, que era bem crítica a esse conceito de momento unipolar. Essa literatura sempre destacava que em algum momento, para manter um império global, o custo seria altíssimo. Então, além de desperdiçar muitas vidas e muito dinheiro, também se perde prestígio no mundo, a reputação. E, como todo império acaba se estendendo demais, ele passa a depender de manter as potências emergentes sob controle. Isso, por sua vez, incentiva o resto do sistema internacional a se unir, um pouco como o BRICS, para equilibrar o poder do hegemon em ascensão. Então eu acho que... eu acho que isso sempre esteve condenado a fracassar em algum momento. Mas olha, a ideia de que a primazia global poderia ser permanente, eu acho que estava muito errada. Aliás, o cara que criou o termo momento unipolar, eu sempre esqueço o nome dele. Enfim, o meu ponto é que, mesmo no artigo dele, ele escreveu que esse é o fenômeno atual, que vai mudar no futuro, mas que é o que temos hoje. Mas enfim, New Estado was buried such a big group for Trump. Você realmente me fez pensar agora. O Brzezinski escreveu algo parecido com isso, mas não era exatamente a mesma coisa. Não, era alguma coisa com K. Eu também não sei dizer exatamente o que é, mas eu diria outra coisa só para mostrar o quanto a estrutura, o tecido mesmo de pessoas como Bill Kristol, Richard Perle e outros, se perdeu completamente. Isso saiu no New York Times ontem.
De 2 de setembro de 25 até agora, mais ou menos 9 meses, os Estados Unidos da América realizaram 55 ataques militares letais contra barcos no Caribe e no Pacífico. Sem tiro de advertência, sem abordagem, sem prisão, sem julgamento, só morte. 194 pessoas, segundo a nossa contagem. Nenhuma prestação de contas ao Congresso ou ao povo. O governo americano não identificou publicamente nenhuma dessas pessoas. O documento do Departamento de Justiça, que, segundo eles, contém a justificativa legal para o que estão fazendo, é classificado como secreto. Isso me faz lembrar do meu governo. E, por fim, as drogas continuam chegando. Que comentário, não é? Tal esse camarada sobre os Steward do Nimpith. Aliás, o Charles Krauthammer. É ele quem falou sobre o momento unipolar. Acabei de lembrar. É isso. Ele me irritava pra caramba o tempo todo. A gente não queria falar demais, porque o Charles sabia que estava numa situação física que despertava simpatia e talvez empatia. Mas teve momentos em que eu queria pegar o telefone da minha mesa no Departamento de Estado e jogar nele. Bom, eu já tinha comentado isso antes. Quando li o artigo dele, achei que o principal erro estava na forma como ele via a questão. Ele descreve que hoje existe uma distribuição de poder unipolar e que deveríamos aproveitar esse momento para ter um período hegemônico e que no futuro essa distribuição mudaria e então passaríamos para uma multipolaridade. Mas, na minha opinião, o grande problema desse raciocínio é a parte que envolve a natureza humana. Porque não é assim que as pessoas funcionam. Já faz mais de 30 anos, uma geração inteira de políticos cresceu com a ideia de que vivemos sob uma hegemonia liberal, de que a nossa liderança é necessária para espalhar valores democráticos liberais e garantir a paz. Então imaginar que a gente simplesmente diria, agora os chineses e os russos cresceram, vamos mudar para multipolaridade. Não é assim que o ser humano age, certo? E eu acho que dava para prever que, quando isso acontecesse, a gente ainda iria resistir com todas as forças. Mas isso me leva à minha última pergunta. Todos esses missionários que vocês mandaram para o mundo, como a Victoria Nuland e outros, acabaram estragando tudo. Certo, mas eles não vão a lugar nenhum. Como você disse, eles realmente acreditam nessa missão maior. Mas isso é auto-engano? É isso que eu quero perguntar. Se isso é um colapso do Trump ou auto-engano? Porque quando eu ouvi ele falando sobre a China, ele fez vários comentários dizendo que os chineses concordaram que os iranianos não iriam enriquecer urânio, que os chineses querem o Estreito de Hormuz aberto. Você acha que ele acredita mesmo em tudo o que está dizendo? Ou é só, de novo, uma tentativa de controlar a narrativa? Eu estava esperando um comentário porque você meio que me deu o gancho para isso. O Dr. John Gartner, de Johns Hopkins, é psicoterapeuta e deu aula lá por uns 30 anos. Ele é aquele que aparece de vez em quando, em um podcast aqui, outro ali, falando sobre o comportamento perturbado do Donald Trump, sobre como isso está ficando cada vez mais intenso e como se encaixa em todos os perfis que um especialista como ele desenharia. E ele previu que não só ele está pior, como vai ficar ainda pior. Isso é assustador quando a gente para pensar. Porque, como eu disse para outra pessoa ontem, basicamente os fundadores do país não deixaram nenhum método para tirar alguém assim do Salão Oval. Ponto. A 25ª emenda? Eu disse, isso é uma piada. É uma piada. The 25th Amendment. I said, it's a joke. It's a joke. And I sent him the video on the 25th Amendment, which is very... E eu mandei para ele o vídeo sobre a 25ª emenda, que é bem convincente ao mostrar que ela nunca vai funcionar e que foi criada justamente para nunca funcionar. Então, como é que a gente se livra de um megalomaníaco? Foi isso que esse médico estava dizendo, na verdade. Ele disse, vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. Em que momento, nos próximos 2 anos, a gente consegue evitar, talvez, uma guerra civil? Uma guerra para a qual o Pete Hegseth está montando um componente militar de apoio. O Brad Cooper pode ser um exemplo perfeito disso, o comandante do Comando Central, e outros também.
E eu nem sei o que dizer sobre isso, além de que você tem razão, a gente não tem nenhum jeito de se livrar desse cara. Não temos. O impeachment é uma piada. A gente provou que é uma piada ao longo de 2 séculos. Bom, ele é obviamente um grande narcisista, mas dá para entender como o estado mental dele pode ter piorado muito nesse contexto. Porque se você olhar o que ele achava que estava acontecendo com ele e o que realmente aconteceu, é um choque e tanto. Quer dizer, ele vê o declínio relativo dos Estados Unidos no mundo como resultado de líderes fracos. E ele está muito convencido de que é a solução, porque se vê como um líder forte, um líder inteligente. Então, basicamente, o renascimento da América depende dele. E aí, no primeiro governo, a gente viu os serviços de inteligência tentando derrubá-lo com aquela história do Russiagate que ele superou. Mas mesmo assim, ele perdeu a eleição presidencial, que ele diz ter sido roubada. Só que conseguiu voltar contra todas as probabilidades e recuperar a presidência. E, de novo, vira aquela narrativa do azarão em que ele acaba se tornando o próprio herói da história. E aí o pessoal diz pra ele, olha, que tal tirar a Venezuela, sequestrar, tirar o líder? E ele faz isso em um dia, como um grande líder, como um grande guerreiro, e consegue basicamente restaurar a dominância dos Estados Unidos no próprio quintal. Aí dizem, ei, mas você também pode pegar Cuba. E o Irã, que tal? Nenhum outro líder americano conseguiu fazer isso. Mas é porque eles eram fracos. Essa fraqueza é o motivo de estarmos em declínio. Você é o forte. E de repente ele vai subindo, subindo. Cada vez mais sucesso na própria cabeça. E então tudo desaba, especialmente agora no Irã. Deve ser para um narcisista algo muito devastador. Eu imagino, se eu fosse ele, me refugiando na minha própria realidade. Mas, de novo, eu não sou psicólogo, só parece que você tem razão. Acho que parte do motivo disso é que as coisas estão começando a vazar agora. É impossível para eles não perceberem com toda essa enxurrada de informações que começou, inclusive em parte da grande mídia. Isso deixou ele realmente, mas realmente alarmado, na minha opinião. E mandar o Kash Patel para fazer o que ele foi enviado para fazer é uma ilustração perfeita de o quanto isso o deixou preocupado. Isso tudo é como se fosse uma versão ampliada do caso Julian Assange, dos papéis do Pentágono e de várias outras situações parecidas. Mas no caso do presidente, dá para dizer que talvez tenha existido o mesmo tipo de oposição contra o Dan Ellsberg. A diferença é que naquela época, você ainda tinha gente como a Katharine Graham, do Washington Post, e outros como ela, dispostos a defender o que acreditavam ser jornalismo de verdade, e vencer por isso. Eu não acho que você vai sair vitorioso hoje. Acho que ele vai destruir boa parte do que ainda resta da República, inclusive a imprensa livre, antes de ir embora. E o que vai sobrar para a gente depois disso? Quer dizer, se o que sobrar for um J.D. Vance, um Marco Rubio, ou até mesmo uma guerra civil em algum momento ali, perto das eleições de meio de mandato ou depois, só Deus sabe o que vai sobrar para a gente. Mas com certeza não vai ser algo melhor. Então, você acha que existe uma possibilidade real de uma guerra civil nos Estados Unidos? I keep going back to that period in the empire, or the republic, I should say, that most impressed our founding fathers, if they had such an impression, and quite a few of them, including Jefferson, probably Madison, probably Washington, maybe Franklin was more skeptical, but there's a reason they talked about things like the Roman Empire, the Western Roman Empire, and adopted terms like Senate and so forth. There is a rough analogy here with Caesar coming into the Senate. The Republic is still in existence. He defies all the portents, and apparently there were one or two right on the steps of the Senate, and goes in and he's assassinated. And then the Civil Wars break out. And it wouldn't have taken a military genius to oversee that after about, 6 weeks or so and say who was going to triumph, probably. E Octaviano?
And Octavius, of course, became Augustus and established E o Otávio, claro, acabou se tornando Augusto e estabeleceu a chamada Pax Augusta. Anos e anos de paz num império que dali em diante seria sempre um império, sempre com um único governante passando o poder adiante. Há tanta semelhança mesmo com 2000 anos de história no meio que chega a doer pensar nisso. É para lá que a gente está indo? Mas em muitos aspectos, pelo menos por enquanto, sem um Otávio identificado. Será que ele viria do meio militar, do governo, de lugares que hoje a gente nem imagina? Eu duvido, porque é preciso estar na posição certa para fazer o que se quer fazer. E o Otávio estava. E o Otávio tinha uma relação muito boa com a estrutura de poder. Então você provavelmente teria ficado ali 1 ou 2 semanas depois disso, independentemente dos comentários de Shakespeare e Marco Antônio. Soltem os cães da guerra. Pois bem, os cães da guerra foram soltos, e era inevitável, olhando bem, quem iria triunfar, quem tinha a lealdade, as forças e, claro, o gênio. Não havia dúvida nenhuma. Quem seria essa pessoa hoje, se essa analogia meio grosseira que eu faço estiver certa? Mas o que eu tento dizer é que isso é impossível. Bom, parece que isso se encaixa na política mais ampla do momento, quando a gente vê essas grandes mudanças na distribuição internacional de poder. Ou seja, os governos, ou melhor, os estados, entre si. Eles começam a enxergar tudo agora em termos de tudo ou nada, já que também há duas grandes transformações acontecendo dentro dos Estados Unidos. Pense em alguns dos motivos que levaram à Revolução Russa e em como ela aconteceu do jeito que aconteceu e acabou sendo tomada pelo Stalin. Quero dizer, essas coisas acontecem. A gente gosta de pensar, aqui não. Fique atento. Bom, com essa nota meio pessimista, obrigado, como sempre, por ter vindo. Dessa europeus persalsiva da Ministry Fuda. Eu já nem sei mais como. Nem eu. Parece que a gente está chegando num ponto em que ou alguém recua ou a gente vai acabar passando do limite. Do jeito que tá, não dá para continuar, parece insustentável. Então provavelmente alguma coisa vai ter que ceder em breve. Acho que o Zerka tem razão. Só espero não seja catastrófico. Bom, bem mit meinem Wort. Seka Margaret, mit seinem Cell, que eu disse. Wilkerson.